Coletiva do técnico Marcelo Cabo. Prepara aí o Robertinho aí, nosso Roberto Menezes, técnico Marcelo Cabo. Marcelo, eu quero logo de bate-pronto. O que você viu nesse jogo de hoje? Te agradou os 90 minutos? Pode ser o último amistoso antes da estreia do Parazão? Boa noite a todos, prazer tê-los aqui. Eu enxerguei uma evolução da equipe de sábado passado para esse sábado, entendeu? Eu entendi que a equipe evoluiu bastante do último jogo-treino para o jogo-treino de hoje. Vi evoluções individuais, vi evoluções coletivas. Então, assim, a gente está em construção. Estamos construindo uma nova equipe, estamos construindo situações, sistemas de jogo. Hoje eu usei mais uma vez 3 sistemas de jogo. O jogo-treino é para isso, é para testar, para ver o que está dando certo e potencializar, o que não está dando certo, corrigir. Mas, mais uma vez, o que eu fico chateado é o resultado. Claro, você joga em casa, tem que vencer, mas é um jogo-treino. Mas, você vê, poderíamos ter feito 2-3-0, situações criamos, tomamos um gol no final ali de lateral, uma desatenção coletiva. Você está ganhando de 1-0 em casa, 45 minutos, segundo tempo, tem 5 de acréscimo. Você tem que ter a bola, tem que controlar o jogo, como diz o velho Vanderlei, tem que furar a bola. Então, situações que aconteceu hoje que nos chateia, mas que faz nos corrigir quando começar o campeonato, para quando a gente estiver na frente do placar, saber como se comportar. Então, assim, eu gostei da evolução da equipe, eu gostei dos 20 primeiros minutos do primeiro tempo, a equipe se ouviu muito bem. Depois, como o adversário veio com a linha muito baixa, a gente começou a querer fazer jogo longo, e o jogo era entre linhas, na hora que a gente tinha que achar o passe entre linhas para fazer a primeira ruptura da primeira linha deles, para que a gente pudesse criar as situações de potencial gol. Então, e aí no intervalo, a entrada do Soares, o time evoluiu, cresceu, melhorou, e aí deu para a gente corrigir, pedir um pouquinho do que eu queria, que o Pingo trabalhasse mais nas costas do número 9, e o Richard e o Pablo trabalhassem nas costas dos 2 médios dele. E aí ia gerar esse espaço para o Lucas chegar no último terço com velocidade. Eu acho que o Lucas hoje deve ter chegado no último terço umas 10 vezes. Então as coisas estão acontecendo, eles estão começando a entender o que eu quero. A evolução é gradativa, como eu falei no sábado passado. A gente hoje não estaria um momento de excelência, um momento ótimo, mas eu entendo que a gente deu um passo, a gente subiu um degrau na evolução da equipe. Então, a gente tem coisas para corrigir, tem coisas para evoluir. Alguns jogadores individualmente me deram boas respostas hoje que não me deu sábado passado. Isso é evolução física, técnica dos atletas, e vamos continuar trabalhando, construindo essa equipe, construindo alternativas para que a gente possa chegar no início do campeonato da melhor forma do que eu imagino para a competição. Claro que se fosse um jogo oficial eu não faria essa gama toda de substituições. Tinha jogador muito bem no jogo, que eu preferi. O campo estava pesado no final do jogo, o Guerra sentiu a perna pesar um pouquinho, eu já fiquei com medo ali do Muriqui, do Pablo, o jogo ficou um pouco ríspido ali no final. Então eu preferi testar também alguns jogadores que eu precisava ver no jogo de hoje, e eu saio assim, até satisfeito com a performance, não com o resultado, porque a gente tem que aprender a jogar com resultado positivo. Tem que ser eficaz com resultado positivo. Marcelo, boa noite. Em relação ao amistoso, eu imagino que o Remo manteve o horário do jogo, manteve a mesma data do jogo, porque a logística estava toda pronta para isso, a equipe estava pronta para entrar em campo quando o campeonato foi suspenso, Isso foi pensado de fato? Foi a estratégia da comissão técnica para tentar compensar ali a não realização de uma partida? E qual foi a importância de se fazer um teste, ainda que já era para estar iniciando o campeonato? Qual é a vantagem de se fazer um amistoso nessa pré-temporada? Cara, assim, a gente ontem chegou aqui com a mala da concentração, com a mochila da concentração. Cara, quem jogou ou milita no futebol há muito tempo sabe que você sofre um baque. Você chega aqui pensando na estreia do campeonato, você está focado, aí você chega aqui, o campeonato foi cancelado. Aí você tem que repaginar, tem que recalcular a sua rota da continuidade. A gente não... E aí, parabenizar o nosso presidente, que com muita eficiência conseguiu agilizar esse amistoso, agradecer
né, o Bragantino pela visita, uma equipe que nos trouxe bastante trabalho no jogo, e agradecer a diretoria, ao Júnior Amorim, que é um amigo particular, que veio aqui, né, com toda disposição para que pudesse a gente não perder essa sequência, tudo aquilo que a gente veio trabalhando durante a semana, pela uma notícia que a gente recebeu às 2 da tarde, que não haveria campeonato. Então, a gente replanejou, né, rapidamente, quando oficializou no final da tarde que não teria, a gente já oficializou o jogo e continuamos, pelo menos parecido com o planejamento que a gente tinha feito para o jogo. Claro que você, né, como se você sofre um soco no fígado. Você tem tudo preparado para estrear o campeonato, e aí você tem que, né, conversar com os atletas, comissão técnica, para que a gente mantivesse o foco para o jogo de hoje, 5 horas. Eu acho que foi de bastante valor ter esse nível de jogo-treino, esse nível de amistoso, é o que a gente vai encontrar no campeonato, né? Então, assim, foi bastante válido o jogo-treino de hoje, e foi bastante válida a evolução da equipe do jogo de sábado para o jogo de hoje. A gente está num cenário de incerteza ainda, né, de quando vai começar o campeonato, e o que o Remo vai planejar, então, já que a gente não tem ainda uma previsão de quando vai começar a competição? A gente tem um jogo-treino na segunda-feira, né? Depois vocês vão ser informados, para que a gente possa dar mais volume a esses atletas que tiveram pouca minutagem. E aí, segunda-feira, nós vamos fazer uma reunião, né, diretoria, comissão técnica, para a gente entender um pouquinho o panorama que está na sequência, né? A gente ficou muito triste com a notícia. Eu, particularmente, era minha estreia no campeonato estadual, muitos jogadores com a expectativa, com a ansiedade da estreia, e a gente agora vive uma incerteza, né, de que a gente não sabe quando é que a gente vai jogar um campeonato estadual. Então isso é muito ruim mesmo para o início da temporada do futebol paraense, né? Eu não vou entrar no mérito, porque eu não vivi, eu não sei o que aconteceu, né? Eu não tenho ferramentas para poder dar alguma opinião e nem sou jurista para isso, mas a gente fica muito triste, um campeonato com uma expectativa muito grande, uma reinauguração do Mangueirão, o Remo brigando por um bicampeonato, e a gente vai numa incerteza de saber nem quando a gente vai estrear no campeonato. Peço a Deus que tudo se resolva o mais rápido possível e a gente possa ter o nosso tradicional campeonato paraense para a sequência da competição. Então, segunda-feira a gente faz uma reunião para replanejar. Vamos ver se a gente já tem algum norte na segunda-feira para a gente poder fazer o planejamento da sequência da nossa temporada. Até porque o Remo tem 4 competições aí e o calendário é espremido, né, Carlos? Até 15 de abril, né, a gente tem... Até a final é dia 9, né, que está marcada. Então, até dia 9 de abril, você vê aí, vamos lá, já estamos quase finalizando janeiro, né? Fevereiro, março, nós temos 2 meses e meio e os jogos vão se acumular, isso é preocupante. A gente tem competições muito importantes para o Remo, que é a Copa do Brasil, a Copa Verde e o próprio Campeonato Estadual. Isso é muito ruim, porque vai começar a acumular jogos e a gente vai ter jogos atrás de jogos, com viagem, Copa do Brasil, Copa Verde. Isso aí é muito ruim para o nosso planejamento, mas é o que nós temos, né, na sequência. Então, a gente tem que ser eficaz, promover um novo planejamento e se organizar para a sequência e para essas incertezas que a gente está vivendo daqui para frente. Agora, com relação, voltando ao time, né, para a gente encerrar aqui, Cabo, esse meio de campo aí, as pessoas... Falta aquele homem camisa 10 que as pessoas falam, o torcedor cobra, camisa 10, o analista, um homem de articulação que chegue lá e tal. O Muriqui tem saído da área e tal. O que tu tens a falar a respeito disso, do meio para frente, hein, Cabo? Eu acho que a gente funcionou bem, né? Eu comecei com o Pablo fazendo essa função, né? Depois eu recolhi o Paul Soares, aí depois eu trouxe o Muriqui para essa função, testei também, e trouxe o Pablo, botei o Richard de primeiro volante, botei o Pablo de segundo volante ali, né? Fazendo os 2 volantes ali, porque a gente estava com a bola, estava muito propositivo e eu precisava de 2 caras com articulação boa ali. Testei. É uma situação que a gente pode usar em casa, quando estiver empatando ou perdendo. Eu posso usar dois armadores ali, que é o Richard e o Pablo. Trouxe o Muriqui para o camisa 10 e botei o Fabinho, que é um homem de área, que entrou muito bem, mandou uma bola na trave. É um jogador que vai nos ajudar na sequência da temporada.
E aí depois eu optei em fazer aí eu trouxe o Soares para o meio, nos últimos 15 minutos, para testar esse meio atacante, que todo mundo também fala, pede. Então, assim, é um momento de treinamento, é um momento de testar, né? Testei 3 jogadores diferentes hoje nessa função. E a gente vai escolher o melhor para a situação e as circunstâncias do jogo. Pode ser o Pablo, pode ser o Rodriguinho, que são 2 meias armadores, pode ser o Muriqui, pode ser o Soares, que são 2 meias atacantes. Então é o momento de testar, é o momento de ver o que os jogadores podem entregar nessa posição que você acabou de mencionar, para que a gente comece a entender cada um dentro da função, nas circunstâncias dos jogos que vão vir aqui para frente, que a gente possa usar. Não tendo o Show agora e também o lateral esquerdo, o Leonan, atrapalha, influencia no teu planejamento de jogo? Vamos ser realistas, muito, né? Muito. A gente estava conversando isso até antes do jogo e agora. São 2 referências do elenco. São 2 caras que dispensam comentário. 2 caras, além de tecnicamente serem muito importantes, é um cara completamente identificado com o clube, com a torcida. O cara que tem 2 jogadores que têm o DNA do clube, 2 jogadores que são referências, são lideranças. Eu até falei, né, a gente conversando, a gente num total de 10 jogadores perde 20% com os 2, mas tecnicamente para o time a gente perde 40%, entendeu? Porque é o que eles entregam em toda situação, o Show e o Leonan. Mas o treinador, ele é feito para isso, ele é feito não para ficar lamentando e trazer soluções. Por isso que a gente, né, nós tivemos aí, né, lamentavelmente, a perda do pai do Curuá, que é um primeiro volante que eu também, né, não tive para o jogo. Eu tive que adaptar o Pingo mais de primeiro volante, tenho que adaptar o Richard. Isso me traz a oportunidade de testar. Pode ser que durante o campeonato também eu venha a perder esses jogadores e eu tenho já alguma carta na manga, alguma circunstância. Mas são 2 ausências muito sentidas. Faz muita falta, né? Eu vou ficar com os 40% de falta que eles têm de relevância dentro do time titular. São 2 jogadores titulares. Para encerrar, fica à vontade. Esse bate-papo é bom. Uma recomendação para o torcedor do clube, você já viu o torcedor ficar apreensivo quando o Remo não ganha aqui no Baianão. Já deu para perceber isso, cara? Uma torcida apaixonada, uma torcida de massa. A gente sabe que se a gente for disputar um campeonato de bola de gude, o torcedor do Remo vai querer ganhar. Eu também vou querer representar essa camisa. Eu quero vencer tudo com a camisa do Remo. Mas eu espero que o nosso torcedor entenda que a gente está num momento de evolução, de montagem. Ele é inteligente o suficiente para ver o que a gente evoluiu de sábado passado para agora e vamos evoluir ainda muito mais. Eu sei que ele fica chateado com o empate dentro de casa, mas que ele entenda que foi um jogo treino. E a gente fez testagem, a gente criou circunstância, preparativo. Nosso torcedor, cara, é a nossa maior referência. Ele é a razão da gente estar aqui agora. Então eu peço que ele continue focado, confiante no trabalho. O trabalho está sendo muito bem feito pelo presidente, pela diretoria, toda a comissão técnica. E eu tenho certeza e convicção que a gente vai colher os frutos nas competições. Essa é a mensagem que eu deixo para o nosso torcedor.